Vocês lembram lá da pirâmide de Kelsen? Que fala sobre a lei ordinária, ela está abaixo da lei complementar. Que a lei complementar, ela pode ser, ela é abaixo da Constituição, mas ela está acima da lei ordinária. Então ela está abaixo da Constituição, porém acima da lei ordinária. E a lei ordinária, ela é a lei normal. Quando fala lei, vocês vão saber que é lei ordinária. Quando fala lei complementar, aí está se tratando da exceção. Então vamos lá. Quais são os impostos em tributário, viu? Então não misturem matéria. Isso cai bastante. Quais são os impostos em tributário que necessita de lei complementar? Isso mesmo, são só 4. Então, isso eu peço que vocês decorem, porque é muito simples decorar essa exceção e ela cai muito. São 4 impostos que são criados por meio de lei complementar. E o resto, professor, o restante é por lei ordinária. O restante é por lei ordinária. E como que vem na prova? Vem falando lei. Se vir lei complementar, é porque nós estamos falando da lei complementar. Vamos lá então. Quais são os impostos? Imposto sobre grandes fortunas, somente por meio de lei complementar pode ser criado. Empréstimo compulsório, somente por meio de lei complementar pode ser criado. Contribuição social previdenciária residual, somente por meio de lei complementar. E os impostos residuais. Os impostos residuais, eu vou explicar um pouco para vocês, porque ele abrange alguns outros pontos. Vamos lá. E quem que pode fazer essa criação? Somente a União. Como? Por meio de lei complementar. Então, eu peço que vocês anotem isso aqui, que cai muito. Eu vou mostrar como que cai também. Então, assim, é a exceção do direito tributário. O restante é regra, lei ordinária. Essa é a exceção. O que a FGV gosta? Da exceção. Então, vamos aprender as exceções. Os impostos residuais, ele está subdividido em 2 partes. O que é o imposto residual? É todo imposto que for ser novo. Às vezes, o professor fala em imposto residual, o aluno não compreende o que é. Então, todo imposto novo é um imposto residual. Como que é um imposto novo, professor? Vamos lá. A FGV ela adora o continho de fadas. Como que é esse continho de fadas? Eu venho aqui com um imposto sobre poluição do carro. Um imposto sobre poluições do carro. Eu vou criar. O carro tem uma poluição ali com a gasolina, com diesel. Hoje nós não temos esse imposto. A gente não paga nenhum imposto pelo carro poluir. Hoje, atualmente. Então, eu, União, vou lá e crio esse imposto. Um novo imposto. Vocês estão percebendo que esse imposto não existe? Então, a criação de um novo imposto, que não existe, tem que ser por meio de lei complementar. Não pode ser feita por lei ordinária. Então, como que vem, professor? Não vem falando que esse imposto é novo, gente. Ele vem da seguinte forma. Vem falando sobre o imposto, você vai ver que não existe esse imposto. Quando esse imposto não existe, ele certamente é novo. Aí você subentende que é por meio de lei complementar. Então, assim, não vem expresso falando na prova de vocês. Olha, isso aqui é um imposto novo. Não existe esse imposto. Ele pode ser criado por meio de lei ordinária? Não. Esqueçam isso. Ele vai vir falando sobre um imposto que não existe. Vou dar mais um exemplo. Hoje a pessoa está passando pela rua, certo? E joga um lixo na rua. Pode até ter multa, mas não tem imposto sobre isso. Agora todo mundo vai pagar um imposto anual por esse lixo de rua. Vai criar um exemplo. O imposto de coleta de rua humana, que é aquele que o pessoal joga na rua ali. Você vai ver que é algo absurdo ali. Eu estou dando algo esdrúxulo para vocês entenderem mesmo. Que assim, eles vão inventar um imposto ali, e só que não vão falar que ele é novo. Aí vão perguntar, esse imposto ele pode ser criado por meio de lei ordinária? Aí vocês vão saber que não, porque é um imposto novo por meio de lei complementar. Tem esses aqui que eu passei para vocês. Agora eu vou passar sobre umas questões. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse material, podem estar me perguntando, né, aqui no chat ou abrindo
microfone, que eu vou estar respondendo. E agora eu vou mostrar um pouco na prática como que que a FGV vem cobrando isso de vocês. Então, assim, o que eu separei hoje para vocês? Eu separei um material pequeno, que tem muita recorrência na primeira fase, que é fácil de você conseguir absorver ele. É um material simples, que você lendo 2, 3 vezes você consegue absorver esse material. Para um dia que você cair uma, duas questões, você consegue gabaritar ela e ir para a próxima, tá bom? E tá alcançando a tão sonhada aprovação. Vamos lá. Agora eu vou estar passando uma questão aqui para vocês. Eu vou deixar um minutinho para vocês estar dando uma lida, vou ler junto com vocês, para vocês verem como que ela vem cobrando na prova, que eu achei isso muito importante também, para vocês saberem como que é feita essa cobrança. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa, castigado por chuvas torrenciais que causaram grandes enchentes, aprovou uma lei complementar estadual de iniciativa do parlamentar, que instituiu um empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos automotores no território estadual, vinculando os recursos obtidos no combate dos efeitos das enchentes. Diante desse cenário, é correto afirmar que a iniciativa de lei que instituiu o empréstimo compulsório é privativa do chefe do Poder Executivo. Então, o que está falando aqui? Vamos para o próximo. O empréstimo compulsório necessita de lei complementar estadual para sua instituição. O Estado não pode instituir empréstimo compulsório. A vinculação de receita de empréstimo compulsório é inconstitucional. Vocês conseguiram observar qual que é a resposta? Conseguiram identificar? Podem estar comentando no chat aí ou falando no microfone. Quem já conseguiu responder. Então, a partir dessa questão, vocês conseguem estar vendo como que ela faz essa cobrança daquelas exceções que eu passei para vocês. Então, tem que decorar aquilo lá. Infelizmente, a gente não consegue decorar em uma aula. Então, por isso que eu peço para vocês anotarem aquelas 4 exceções que vai cair na prova de vocês. Bom, qual que é a alternativa aqui? Vamos lá. Eu vou agora explicar melhor também para vocês. A Assembleia, castigada por chuvas, vocês vão perceber que sempre a FGV ela cria uma historinha triste, Vai falar que causou chuvas, grandes enchentes, estragou o estado, e vai falar sobre historinha triste. Aí aprovou uma lei complementar que institui um empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos automotores. E daí eles perguntam, se a iniciativa de lei do empréstimo é válida, se o Estado pode instituir, ou a vinculação de receita de empréstimo é inconstitucional. Sempre eles vão dar essas historinhas aqui para vocês caírem, E falar, não é inconstitucional, é isso e aquilo. Não, mas aqui está bem simples. O empréstimo compulsório necessita de lei complementar para a sua instituição. Foi o que eu falei. Vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Por isso que é bom dar uma decorada, entendeu? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, contribuição social previdenciária residual, impostos residuais. O que é o imposto residual? Aquele imposto novo, que é criado, que não existe, que eu passei para vocês. Exatamente. Então, é a alternativa B. Viu como que é cobrado essas exceções? Então, assim, não se enganem. Ah, tudo é por meio de lei ordinária. Tudo é. Mas eles focam muito também nas exceções, que são 5 exceções. Então, assim, se você anotar no seu caderno e fazer umas 3 leituras, você consegue fazer essa captação. Por quê? Porque é algo simples, mas que muitos alunos deixam batido isso. Então, a alternativa correta é a letra B. O empréstimo compulsório necessita de lei complementar.
Vamos lá para a próxima alternativa. O presidente da República editou MP, medida provisória, de normas gerais em direito tributário. Diante dos fatos, assinale, a alternativa correta. Bom, o que ele editou, o que ele fez? Medida provisória sobre normas gerais. O que é uma medida provisória? É abaixo da lei. Porém, a medida provisória, vocês vão perceber no direito tributário que ela tem força de lei ordinária, desde que seja convertida em lei no mesmo ano. Porém, tributário não vai cair isso para vocês, se for convertida no mesmo ano. Então, quando vem assim, medida provisória em direito tributário, lembrem, só em direito tributário, é a mesma coisa se estivessem falando de uma lei ordinária. A gente sabe que não é, porque ela tem que ser convertida em lei no mesmo ano. Porém, no tributário tem a mesma força. Uma medida, um MP, de uma lei ordinária. Eles não perguntam se ela foi convertida em lei no mesmo ano. Vamos lá. Ele criou normas gerais. O que é a norma geral? Também é importante, às vezes, vocês saberem. Vou passar para vocês. A norma é inconstitucional, pois normas gerais devem ser feitas por meio de lei complementar. O que ele fez? Ele instituiu uma MP, uma lei ordinária. A norma é inconstitucional, por normas gerais deve ser feita por meio de lei ordinária. Olha, a B, vocês podem perceber que está confundindo um candidato, sendo que MP é a mesma coisa de lei ordinária. Então é importante eu até passar isso para vocês, porque se cair no dia, eles fazem essa confusão, esse jogo. Jogam um MP e fala que deve ser feito por meio de lei ordinária. Ou seja, pegadinha. Então vamos lá. A norma é constitucional, pois norma geral pode ser feita por meio de medida provisória. E a D, a norma é inconstitucional, pois normas gerais deve ser feito por meio de lei delegada. Bom, lei delegada, não sei se vocês já estudaram isso, mas em tributário nem utilizado, praticamente. E a mesma coisa de MP, medida provisória. Então tem a mesma força ali, uma lei delegada. Bom, vamos lá. O que é norma geral? Norma geral é aquele imposto residual que eu falei para vocês, que está subdividido em impostos novos e que é aquele imposto que é novo, criado, não existe, né? E ele engloba a norma geral ali, que é uma norma que ela vai abranger todo o direito tributário. Isso que é uma norma geral. Essa norma geral, ela abrange, ela engloba todo o direito tributário, como se fosse realizar algum tipo de alteração no CTN. Ela vai pegar ali o CTN e vai falar, agora todo o imposto deve ser cobrado dessa forma. É uma norma geral, ela abrange tudo. E lembrem do que eu falei. Quais são as exceções do direito tributário? Cai muito, decorem isso. Esse material vai estar disponível para vocês, né? Logo após eu vou estar mandando para a equipe. Então decorem isso, por favor. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta? Tá muito simples, só que tem muitas pegadinhas. É a alternativa A. Por quê? Normas gerais devem ser feitas por meio de lei complementar, que é a exceção do direito tributário. Segunda pegadinha que eu falei para vocês, deve ser feito por meio de lei ordinária. O que é lei ordinária? Medida provisória, gente. Tá vendo que isso aqui tá simples de resolver, mas tem várias pegadinhas? O que é inconstitucional, pois medida provisória. Lei ordinária. Lei ordinária é medida provisória. Agora está falando que ela é constitucional, pois deve ser feito por medida provisória. Vocês já sabem que não podem. E aqui está falando que deve ser por meio de lei delegada, sendo que lei delegada é a mesma coisa de MP, medida provisória. Então, assim, tá simples, porém vem com bastante pegadinha. Então, isso é importante até para vocês, para as próximas questões que vocês vão fazer. Porque eles repetem muito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez várias questões. Vocês veem que tem um padrão de resposta. E às vezes você não explora isso devidamente. Tem que explorar, ver como que vem essas pegadinhas, para que quando cair aquele mesmo assunto, vocês consigam passar por ele. Algo que cai muito também na primeira fase, que é competência tributária residual. O que é isso? Somente a União pode instituir novos impostos,
Eu acabei de falar para vocês. Requisitos. Lei complementar de maioria absoluta, porque uma lei complementar ela precisa de maioria absoluta. Todo mundo sabe disso. Ou seja, obrigatório que não seja cumulativo. Isso é muito difícil cair. Mas o que é isso? Não seja cumulativo. Eu não posso criar dois impostos iguais. Então vamos lá. Hoje nós temos o IPTU. O IPTU ele é municipal. Eu vou lá e faço uma instituição de uma lei complementar, fazendo o ING, que é um imposto novo que eu estou criando aqui. Porém, ele é igual ao IPTU. Ele cobra sobre as residências. Vocês podem perceber que é cumulativo. Eu estou cobrando dois impostos aqui. Eu estou cobrando o IPTU, eu estou cobrando outro imposto que tem a mesma incidência sobre as residências. Então, tem dois impostos cumulativos, mesmo que o nome seja outro. Né? Normalmente, eles vêm com um nome diferente. Então, ele é cumulativo, é inconstitucional essa lei. E não tem a base, né, fato gerador ou base de cálculo idêntico. O que é o fato gerador? O fato gerador, eu acabei de explicar para vocês, é a incidência do imposto. Para que ele serve o imposto? E a base de cálculo, isso não sei se vocês já estudaram, mas a base de cálculo é sobre o valor do imposto. Que é aquele... Hoje a gente tem uma residência e a base de cálculo do imposto é o metro quadrado, né, da residência. Eu vou lá e crio um imposto com a mesma base de cálculo, ou seja, com um metro quadrado do imposto. Ou se não, um exemplo mais fácil, eu tenho IPVA. Eu vou lá e crio um imposto que cobra, né, imposto sobre o carro. Então, assim, eu estou criando o mesmo imposto com a base de cálculo idêntica, ou um fato gerador, que é a cobrança do IPVA, vocês vão saber que isso é inconstitucional. Agora, como que ela vem cobrando isso? Certo? Vou passar aqui para vocês. Basicamente isso, vocês vão falar de um imposto diferente do outro, só que vocês vão ver que é igual. Porém, o que cai mais é o seguinte, vocês podem ver aqui que não seja cumulativo, idênticos, não sejam idênticos. Mas, se for parecido, pode. Ele não pode ser idêntico o imposto. Porém, se eu cobro uma taxa de coleta de lixo sobre a área residencial ali, ela é constitucional. A gente tem até a súmula vinculante 19 falando sobre isso. Então, a taxa de coleta de lixo é constitucional, mesmo ela tendo, né, a base de cálculo idêntica do IPTU. Por que é idêntica essa base de cálculo que eu acabei de falar para vocês? É aquela área residencial, ela tem a mesma cobrança. Porém, ela não é idêntica, é diferente. Ela é parecida. Então, isso cai também para vocês, tentando confundir essa taxa de lixo, falando que essa taxa de lixo, coleta de lixo, é inconstitucional, pois tem a mesma incidência ali do IPTU, e não tem. Ela é parecida, porém não é idêntica. Agora, princípio. Eu acho que todo mundo que vai fazer uma prova para a primeira fase ou segunda tem que estudar os princípios. Porque é o que mais cai também. Tem uma incidência muito alta, princípio. E um deles é o princípio da legalidade. Qual que é esse princípio? Que é para criar um imposto, majorar um tributo, necessário que haja uma lei. Então, a FGV ela vai perguntar o seguinte para o candidato. Eu posso aumentar esse imposto aqui, ou majorar, que é a mesma coisa de aumentar o tributo por meio de um decreto, por meio de uma resolução? Isso vem cobrando bastante também. Eu posso criar um imposto por meio de uma resolução, por meio de um decreto, por meio do poder executivo. O que é poder executivo quando vem na prova falando dessa forma? É um decreto, é uma resolução, uma normativa abaixo da lei ordinária. Então, gravem o seguinte, prestem atenção aqui, gravem o seguinte. Para instituir, né, seja criar, aumentar, majorar um tributo, é necessário que haja uma lei ordinária. Pode ser uma lei
complementar, porque quem pode mais pode tudo. Então, assim, se uma lei ordinária precisa de uma lei ordinária, se eu criar com uma lei complementar, está tudo ok. Porém, você vir com um decreto, um ato do Poder Executivo ou uma resolução, se eu for criar, majorar, aumentar esse imposto, eu não posso. É inconstitucional. E lembre que eu falei, medida provisória é a mesma coisa de lei ordinária. Então, assim, se estiver criando esse imposto, instituindo ou majorando por meio de uma lei ordinária ou de uma medida provisória, pode. O que não pode é um ato do Poder Executivo, uma resolução ou um ato normativo ali de um prefeito, de um governador ou do próprio presidente, tá bom? Nós temos exceções? Sim. E o que mais cai são as exceções. E não adianta. Tem que dar uma lida depois para poder ver se vocês conseguem absorver mais esse conteúdo, porque cai muito, muito, muito mesmo. Tem uma alta incidência disso. Exceção da legalidade. Quais são as exceções? Que é a majoração das alíquotas por um ato do Poder Executivo. O que é um ato do Poder Executivo? É aquilo que eu acabei de falar. É um decreto, uma resolução, um ato ali simples, né? Um decreto, uma portaria, resolução do Ministério da Fazenda. Então, assim, qualquer coisa que seja simples ali, vocês vão ver que não é uma medida provisória ou uma lei ordinária. Então, lembrem, exceção agora. A regra é aquela ali, medida provisória ou lei ordinária. E as exceções que pode um decreto, agora pode uma portaria, agora pode uma resolução. São desses 5 impostos. O II, o que é o II? Imposto de importação. O IE, imposto de exportação. Então, se eu estou importando um produto ou exportando esse produto, tem esses 2 impostos. O IPI, imposto sobre produtos industrializados. IOF, impostos sobre operações financeiras. E tem o CID, do combustível. Então, assim, essas são as exceções. Então, assim, o que eu posso fazer diante dessas exceções? Eu posso alterar, reduzir, restabelecer por um ato do Poder Executivo, um decreto, um convênio, uma portaria. Então, quando cai na prova de vocês, vão cair o seguinte: eu posso reduzir o imposto de importação por meio de um decreto, imposto de exportação, o IPI. Então, isso é importante vocês também anotar, e é claro que esse material vai ficar disponível para vocês. É importante para vocês decorar isso. Não tem como a gente bater todo o direito tributário e vocês, se vocês não tiveram essa aula, acredito que vocês tenham estudado sobre isso, isso é uma revisão. Mas, se não tiver massificado isso, peço que façam uma revisão, tá bom? Então, vamos lá. Resumindo, qual que é a regra? A regra é que para aumentar ou majorar ou para criar um imposto, é necessário uma lei ordinária ou uma medida provisória. Qual que é a exceção? As exceções são dentro do imposto de importação, exportação, IPI, IOF, o CID, do combustível. Que eu posso fazer uma majoração dessa alíquota, que é aumentar. Eu posso fazer uma redução. Posso restabelecer esses impostos aqui, 5 impostos, por meio de um decreto, portaria ou uma resolução do MP. Então, assim, compreenderam? Conseguiram compreender? É bem simples. Porém, é necessário dar uma leitura a mais, entender um pouco mais, assim, ler para poder massificar esse conteúdo. E cai demais, demais, demais. Então, assim, se tem uma coisa que cai, é o que eu estou passando aqui na aula de vocês. Por quê? É a exceção do direito tributário. O restante é regra. Na FGV não cai regra, cai exceções. Então, esse slide vai ficar disponível para vocês. E eu peço que leiam com atenção. Acabei de falar da regra, das exceções. E agora vem uma súmula vinculante 50, muito, mas muito importante. E tem tido uma alta incidência na prova de vocês. Que a norma geral, a lei, ali o decreto, a resolução, que altera o prazo de recolhimento da obrigação, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Vamos lá. O que é esse princípio da anterioridade? Hoje, nós temos
princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Todo tributo, né, que for instituído, for majorado, que for criado, ele precisa respeitar ou 1º de janeiro ou 90 dias. Porém, se eu alterar o prazo desse tributo, o prazo de recolhimento, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Hoje nós temos o IPVA. O IPVA ele é cobrado anualmente, correto? Ele é cobrado anualmente. Porém, eu venho com a norma geral aqui e altero o prazo de recolhimento, que é em janeiro, eu coloco, vamos por um exemplo melhor, que é em fevereiro, eu coloco em janeiro, ou que é em dezembro, eu coloco em março. Vocês conseguem visualizar que eu estou alterando só o prazo de recolhimento? Que era uma data e agora eu estou colocando outra, e pode ser de qualquer imposto, pode ser de IPTU, IPVA, ICMS, qualquer imposto. Se alterar o prazo de recolhimento, não precisa aguardar 90 dias ou 1º de janeiro. Tá bom? Então, assim, é uma exceção que cai muito, muito, muito. No recolhimento de prazo, não precisa aguardar 1º de janeiro ou 90 dias. Vamos lá, então, para o próximo tema. Princípio da legalidade, né, se for uma majoração por meio de decreto, é reservado à lei em sentido estrito. Qual que é essa lei em sentido estrito? É uma lei ordinária. Mas se for manter uma atualização por meio de decreto, não fere o princípio da legalidade. Foi o que eu acabei de passar para vocês, né? Uma alteração, uma legislação não vai ferir esse princípio. Questão de recolhimento de prazo, mas isso aqui não é muito importante. Eu já passei para vocês esse slide aqui. E agora eu vou passar um pouco mais sobre o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, né, que cai muito também, e aquela súmula vinculante ela faz parte, que é uma das exceções, né, e vamos passar o restante agora. Bom, eu vou tirar um tempo aqui para vocês, tá tirando dúvida, se todo mundo está conseguindo acompanhar a matéria. Professor, não entendi isso, volta naquilo, podem estar mandando no chat, antes da gente estar dando prosseguimento nesse tema, porque é um tema que cai demais, 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 tem muita recorrência, e eu peço que todos prestem atenção, né, e eu vou estar tirando alguma dúvida daquele material que eu já falei antes. Podem estar mandando no chat aí, e conversando comigo, ou liguem o microfone, tá bom? Vocês conseguiram compreender? Teve alguma dúvida sobre os princípios, sobre a lei complementar? Quais são as matérias que são cobradas, né, por meio de lei complementar? Podem estar perguntando, senão a gente vai dar prosseguimento na aula. Mas lembrem que é uma aula ao vivo, então ela é aberta para tirar dúvidas. Então, sim, essa aula ela serve para isso. É uma aula objetiva e para tirar dúvidas, isso mesmo. Então, assim, e o que é mais recorrente, tá bom? Eu só vou pedir um minutinho aqui para colocar meu notebook para carregar, porque senão ele vai acabar descarregando, tá bom? Um minuto. Voltei. Eu peço desculpa, né, pelo inconveniente. Então vamos dar prosseguimento na aula.
Caso alguém tenha alguma dúvida, podem estar falando, né? E eu acho que isso é importante. Por quê? Porque essa aula, como ela é uma aula ao vivo, é para tirar esse tipo de dúvida que os alunos têm. Às vezes aprendeu esse conteúdo, porém não conseguiu mastigar, ou tem alguma dúvida em relação a essa matéria, que é uma matéria que realmente é um pouquinho complicada. Por quê? Temos muitas exceções e diante dessas exceções, a gente não consegue decorar. A gente tem 5, 6, 10 impostos. Como que eu vou decorar isso tudo, professor? Não tem como. Então, é diante disso que eu bato para vocês, né? E quem não estava lá no início, que vai ser disponibilizado no slide, não decorem todos os impostos, decorem dos estados e dos municípios. O restante é da União, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Isso é um ponto importante. Só na primeira fase, segunda, teve uma incidência de 20 vezes nos últimos exames. Por que isso, professor? Porque é um tema que é um pouquinho chato de ser compreendido. Mas eu vou esclarecer aqui para vocês. E aquilo que eu acabei de falar para vocês. Como que funciona hoje o direito tributário? Vamos lá. Hoje, União, quando eu falo eu, é União, eu crio um imposto. Majora esse imposto, majorou esse imposto. Ele necessariamente ele é obrigado. É uma oposição, assim, ó. Você é obrigado, esse imposto. Ele não pode ser criado ou instituído ou majorado amanhã. Não pode. No direito tributário não pode. Vocês vão ver que no direito civil tem a vacatio legis. No direito civil tem isso aí. 45 dias, se vier contrário na lei, pode ser instituído de imediato. Em tributário é totalmente diferente. Não existe isso. Esqueçam essa vacácio. Esqueçam esses 45 dias, tá bom? Quando é criado o imposto, majorado esse imposto, eu sou obrigado, União, é obrigado a guardar 1º de janeiro ou 90 dias após a criação ou majoração desse imposto. Então, tem a majoração de qualquer imposto que seja a majoração do imposto. E eu tenho duas regrinhas, 90 dias, 1º de janeiro. O que é 1º de janeiro? O próximo ano, corrente. É um ano novo. Hoje estamos 14 de 11 de 23. Então, qual que é o próximo ano? 1 de 1 de 24. Isso eu vou passar para vocês. Então, conseguiram compreender? Quando é criado o imposto majorado, nós temos duas regrinhas. Ou 1º de janeiro ou 90 dias. E como que eu vou saber? E agora eu vou ser simples e objetivo. Como que eu vou saber que esse imposto ele vai ser cobrado 1º de janeiro ou daqui 90 dias? Como que eu tenho essa percepção? Véspera de prova. Como que eu vou saber isso? Vamos lá. Caiu na sua prova perguntando: esse imposto ele pode ser majorado ou instituído quando? Aí vai estar lá 1º de janeiro ou 90 dias, vai fazer o joguinho de datas. Vocês vão lembrar dessa aula aqui, ó. O seguinte, qual que é mais benéfico para o contribuinte? Qual que traz mais benefício para o contribuinte? Quando eu falo esse benefício, é aquele que tem mais prazo para o contribuinte pagar esse imposto. Então, assim, vocês lembrem da aula. O professor ele falou assim, quando vem esse joguinho de prazo, de 1º de janeiro ou 90 dias, eu vou lembrar do seguinte, em tributário. Qual desse imposto, qual dessa data é mais benéfica para o contribuinte ser cobrado, para ser cobrado para o contribuinte? 1º de janeiro, que é agora 1 de 1 do 24, ou daqui 90 dias? Aí fica muito simples, quando você pensa nisso, mais benéfico para o contribuinte. Então, se hoje instituir uma lei, majorar essa lei, qual que é mais benéfico? Daqui 90 dias ou 1º de janeiro? Daqui 90 dias. Você faz a conta. A gente está no mês 11. Mês 11, mês 12. 2 meses. Deu 1º de janeiro. E agora, se for 90 dias? Mês 11, mês 12, mês 1. Então, vai ser cobrado no mês 2.
Vocês conseguiram compreender isso? É uma matéria extensa esse princípio, porém eu trouxe de uma forma mais didática para vocês. Caindo na prova, vocês vão lembrar disso. Qual que é mais benéfico para o contribuinte? Qual que ele vai ter mais prazo para poder pagar esse imposto? Porque esse princípio ele rege o seguinte, da não surpresa, que é o princípio da não surpresa. O contribuinte não pode ser pego de surpresa quando é instituído, criado aquele imposto, seja pela União, Estado, município, DF, que tem a competência residual, que é dos estados e municípios. Então, o DF ele pode criar tanto o imposto do estado e dos municípios. Então, o contribuinte ele não pode ser pego de surpresa. Eu vou criar um imposto hoje, no direito tributário, um imposto, vou majorar esse imposto, ou dobrar esse imposto, e eu não posso pegar o contribuinte de surpresa. Falar, olha, contribuinte, Joãozinho, amanhã você vai ter que pagar 3 vezes mais o seu IPTU. Ô, Joãozinho, como assim? Eu não guardei dinheiro para pagar esse imposto? Eu não guardei dinheiro para poder pagar esse valor a mais. Tem que ter um prazo. Então, é dado esse prazo. E lembrem, só no direito tributário. Direito civil é outra história. Né? Então, assim, a gente pede para não confundir as matérias. Falando isso, que essa é a regra, o que a FGV adora cobrar agora? As exceções. E as exceções, e também eles cobram muita regra, vocês vão ver isso, mas exceções é o carro-chefe da FGV. E agora a gente vai passar por elas, e muito bem passado. E vocês precisam, é claro, né, dar uma revisão após a aula. E amanhã e depois até o dia da prova. Quais são as exceções? Eu falei da primeira. Vocês lembram que é aquele prazo. Então, quando eu altero aquele prazo daquele imposto, que era para ser dezembro, e eu jogo ele para janeiro, eu não preciso alterar essa regrinha, não preciso esperar. Mas aí, ela vem de uma forma diferente. Eu não estou falando sobre a anterioridade anual, estou falando sobre o prazo. Aí vai estar expresso para vocês. Lá na alternativa, alterou o prazo, falou sobre prazo, eu não preciso aguardar. Agora, se não falou sobre prazo, aí sim, tudo bem. Tá bom? Então, assim, é uma exceção da exceção esse prazo, que é a súmula vinculante 50 do STF. E nós temos, que eu já falei, a anterioridade não legismal, que é só após 90 dias. Isso já foi falado. Agora eu vou pedir, pelo amor de Deus, para vocês tirarem um print dessa exceção à anterioridade. Um print, uma foto do celular de vocês, porque isso tem uma alta incidência na prova. Tanto na primeira fase, na segunda, qualquer fase que seja, é uma gigantesca incidência, mais de 20 vezes que foi cobrado nos últimos exames. Então, assim, é uma alta aposta para cobrar novamente. É incrível, todo ano eles estão cobrando isso. Por quê? Porque é um joguinho de palavras, e se o aluno não decorar, e quando eu falo decorar, é fazer uma leitura mesmo, todos os dias. Não é ficar lá decorando igual tabuada. É você ler hoje, ler amanhã e ler depois. Aí você massifica na sua cabeça, tá bom? Quais são as exceções? Então, eu falei sobre a regra. O que é a regra? Ou aguarda 1º de janeiro ou 90 dias. Como que eu vou fazer essa conta? Eu penso, qual é mais benéfico para o contribuinte? Ok, mais benéfico é 90 dias, porque 1º de janeiro já está bem próximo. Então, dá menos de 90 dias. Ok, a gente finalizou a regra. Essa é a regra. Agora, qual que é a exceção do princípio da anterioridade anual e nonagesimal? E aquele princípio da não surpresa? Qual que é as exceções? Vamos lá. Primeiro, quais impostos podem ser cobrados de imediato? Eu instituí, eu majorei, ele pode ser cobrado hoje. E isso a gente vê muito na prática. O presidente da República, e agora eu abro um parêntese, que eu não estou falando sobre política, né, e nem falando sobre nenhum partido. Estou falando assim, o personagem presidente da República faz muito isso. Lembram? É, qual que é o outro? Esses aplicativos que a gente compra na China, AliExpress, todos esses aplicativos que a gente compra na China, eles têm a incidência desse impostinho aqui, ó, imposto de importação. Então o presidente ele pode falar, olha, amanhã eu quero que dobre os impostos de importação.
Então, todos esses aplicativos vão cobrar mais. Por que não é essa espera de uns 90 dias ou 1º de janeiro, como eu falei para vocês? Porque é uma exceção, né? E por que tem essa exceção? Aí foi criado lá no Código Tributário Nacional, antes da Constituição, e ela foi recepcionada. Então, sim, não tem como discutir isso agora. Mas, né, eu quero que vocês gravem. Quais são as exceções? Elas são usadas também muito no dia a dia. Vamos lá. Eu majorei um imposto. Quais são os impostos? Imposto de importação, o II, imposto de exportação, o IE, imposto sobre as operações financeiras, o IOF, o imposto sobre empréstimo compulsório sobre guerras empréstimo sobre guerras, né? Empréstimo compulsório sobre guerras. Mas foquem no I, IE e IOF. I, IE e IOF. Imposto de importação, exportação e IOF. São os que mais caem, tem mais recorrência. Tirem um print aí, tirem uma foto, tá bom? Qualquer momento que for alterado esse imposto, majorado, instituído, ele pode ser cobrado de imediato, tá bom? E o que vai vir na prova? Vai vir isso. Eles vão falar sobre imposto de importação, exportação, ou sobre imposto de operações financeiras. Vão alterar esse imposto, criar ele, majorar, e vai perguntar se ele pode ser cobrado de imediato. Se ele não precisa respeitar a autoridade anual e nonagesimal, que é aqueles 90 dias ou 1º de janeiro. Eu preciso aguardar isso? Eles vão perguntar. Imposto de importação, exportação e IOF, que é operações financeiras. Eu preciso aguardar? Não. Ele pode ser cobrado de imediato. Lembrem-se disso. Esses impostos aqui do meio podem ser cobrados de imediato, tá bom? Não precisam aguardar 90 dias ou 1º de janeiro. E agora vamos para outra exceção, que é essa aqui, ó, cobrados depois de 90 dias. Como que é isso, professor? Esses impostos aqui, eles não vão aguardar aquela anterioridade anual. Como assim? Vamos lá. Hoje, nós estamos no mês 6 de 2023. Então, assim, a gente tem 6 meses para 2024. 6 meses para 2024. Então, eu vou instituir esses impostos aqui, ó. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, aquele imposto do Estado que ele cobra sobre imposto de comercialização interestadual ou intermunicipal, o CID e o ICMS, ele vai vir escrito assim. Então, assim, não precisam vocês também decorar o nome dos impostos. Ele vai vir ICMS, CID e o nome completo dele. O que é o CID? Mas isso aqui, primeiro eu vou falar só sobre o IPI. Imposto sobre Produtos Industrializados. Vai vir IPI e depois o nome do imposto. Então, assim, vai ficar mais fácil para vocês também. O IPI, eu instituí esse IPI, majorei esse IPI em 6 de 6 de 2023. Então, eu tenho 6 meses para 2024. Pela regrinha lá que a gente estudou, anterioridade anual, nonagesimal, qual que é mais benéfico para o contribuinte? Espero 90 dias ou espero a virada do ano, que dá 6 meses? Espero a virada do ano, que dá 6 meses, que é mais benéfico. Porém, esses impostozinhos aqui, ó, não vão esperar a virada do ano, tá bom? Eles vão ser cobrados após 90 dias, que é mais uma exceção. O do meio pode ser cobrado de imediato, e o da esquerda, eles vão aguardar 90 dias, independente se está no meio do ano, no início do ano, no final do ano. Tá bom? Ficou claro para vocês? Agora, o que é o ICMS e o CID? Vamos lá. Isso eu quero que vocês prestem atenção. Então, assim, quando vir ICMS ou CID lá para vocês, esses dois impostos, lembrem que é só do combustível. Lembra que às vezes altera o preço lá na bomba do combustível? Vocês vão saber que toda semana altera o preço do combustível.
Mas tem um impostozinho lá incluído no combustível, que tem vários impostos. Tem um imposto lá que é o ICMS e o ICID desse combustível. Eu não posso alterar esses dois impostozinhos, só esses dois. A gente lembra que a gente tem 5, 6 impostos lá do combustível. De imediato, eu preciso aguardar 90 dias, é obrigatório aguardar 90 dias. Então, assim, se eu vou alterar o ICMS ou o CID do combustível, 90 dias. E se for o ICMS ou o CID, né, o Imposto Geral do ICMS ou o CID, que não seja do combustível, aí eu faço a regrinha, tá bom? Então, assim, esse 90 dias é só do combustível, tá bom? Lembrem, se tem o CID ou ICMS, tem que falar do combustível. Se não falou combustível, não é a exceção dos 90 dias. E nós temos mais uma exceção, que é a contribuição social. Tem que aguardar 90 dias. Uma instituição de uma nova contribuição social, e eu falei para vocês que uma nova contribuição social precisa de uma lei complementar, e se criar essa contribuição social por meio de uma lei complementar, precisa aguardar 90 dias. Não precisa aguardar 1º de janeiro, mas é obrigatório os 90 dias, tá bom? Ficou claro para vocês? O imposto do meio, ele pode ser cobrado de imediato. O imposto da esquerda, ele é obrigatório esperar 90 dias, independente de qual seja a data do ano. O imposto da direita, que é agora esse da direita aqui, que é o IR, imposto de renda, seja pessoa jurídica ou pessoa física, independe. Ou a base de cálculo do IPVA e do IPTU. Base de cálculo, IPVA e IPTU. Então lembrem aqui que eu não estou falando sobre IPVA ou IPTU, estou falando sobre a base de cálculo. E isso tem que ficar muito claro para o aluno não confundir lá no dia. Falar, olha, o professor falou sobre IPVA e IPTU, mas é a base de cálculo, essa exceçãozinha aqui. Então, por isso quando eu falo para vocês tirar foto, tirar print, é porque realmente tem que decorar isso aqui. Não adianta, é um joguinho de palavras e eu explicando para vocês, vocês revisando depois, ficou muito simples. Vamos lá. Imposto de renda, pessoa física ou jurídica. Base de cálculo, IPVA e IPTU. Base de cálculo, IPVA e IPTU. Eu não preciso aguardar os 90 dias. Esqueçam 90 dias. Eu não pode ser cobrado de imediato, esqueça o imediato. Então não faça aquele joguinho. Porém, é obrigatório eu esperar 1º de janeiro. E antes de dar prosseguimento, vocês viram que tem 3 situações aqui. 90 dias, imediato e anualmente, que é 1º de janeiro. Esse imposto de renda, base de cálculo, IPVA e IPTU, é obrigatório ser cobrado após 1º de janeiro. Eu posso estar no mês 11. A gente está no mês 11 agora. Eu, presidente, vou lá e altero por meio de uma lei ordinária a base de cálculo do IPVA e do IPTU e aumento 50% dela. Aumentei. Ela pode ser cobrada hoje? Lógico que não. Ela precisa aguardar 90 dias, que é o mais benéfico para o contribuinte? Também não. Ela precisa só esperar a virada do ano, 1º de janeiro de 24. Aí ela vai ser alterada. E se for em 1º de janeiro de 24, eu for lá e faço essa alteração? Aí eu preciso de esperar 1º de janeiro de 25. Só o próximo ano, porque ela é alterada anualmente. Mas lembrem, só a base de cálculo. Então, se vir lá IPVA e IPTU, né, ela pode ser sim instituída ali dentro dos 90 dias, pode entrar a instituição, mas vocês vão ver que ela não pode ser cobrada. Mas na prova, vem isso que eu estou falando para vocês, então prestem atenção. Né? Não vai vir essa outra exceção da exceção da exceção. Vem essa exceção aqui. Sim, é muita exceção em tributário, é muita mesmo. Então, assim, vai vir sobre a base de cálculo. Se ela pode ser cobrada após 90 dias ou se ela precisa aguardar 1º de janeiro. E sim, precisa aguardar, tá bom? E agora, professor? Isso é algo que muitos não passam, eu gosto de passar para os alunos. E agora, professor, vem uma redução. Isso, é muita exceção da exceção. Veio uma redução. Vem aqui para mim, atenção. Veio uma redução. Lembra que eu estava falando sobre majoração, instituição, criação?
e agora está reduzindo o imposto. Quando eu faço essa redução, vocês vão perceber que é benéfico para o contribuinte. Eu estou reduzindo o imposto. Precisa respeitar isso? Não, aí você passa uma régua. Não precisa respeitar nada, pode ser cobrado de imediato, porque eu estou reduzindo. E aí eu peço que vocês prestem atenção, que é qualquer imposto, viu, gente? Então, assim, se é os que precisa aguardar 90 dias, se é o que precisa aguardar 1º de janeiro, independe do imposto. Eu estou fazendo uma redução. Redução é de imediato, é mais benéfico ao contribuinte. Redução, se está reduzindo, pode ser de imediato. Agora, se eu estou majorando, instituindo, criando, aí sim, a gente vai ter a regra e depois as exceções aqui. Então, assim, falando sobre isso, a gente bateu muita matéria importante para vocês. Muita coisa que é reincidente na primeira fase de vocês. Quem for fazer a segunda fase em tributário também já aproveita esse material. Mas que cai muito na primeira fase de vocês, tá bom? E a FGV ela vem mudando, vem fazendo perguntas mais difíceis. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês agora nessa reta final, de coração, uma dica de coração, para quem ainda não fez muitas questões, façam questões, tá bom? Por quê, professor? As questões, ela vai te dar um passo muito próximo da prova. O que é a prova e como que ela vem cobrando? Então, não adianta nada eu saber todo esse conteúdo aqui se eu não coloco ele em prática. Então, assim, coloquem o conteúdo em prática. Façam questões de tributário, façam questões de penal, processo penal, trabalho, que são muito fáceis as questões de trabalho, de processo de trabalho. Então, assim, façam questões de ética e tentem entender como que ela vem cobrando. Né? Não é só fazer a questão e ir lá errar. Se você errou a questão, anotem no caderno de vocês. Depois vocês passem ali rápido, olhem aquele caderno, o que você escreveu, por que você errou, que vocês também vão aprendendo conteúdo. Então, assim, uma dica valiosíssima para essa reta final, façam revisão e também questões, tá bom? Vocês podem fazer pelo GRAM, pelo AB Bolsa, qualquer simulado que vocês tiverem aí, vocês podem estar baixando também em PDF, imprimindo e realizando essas questões. Mas uma dica além de fazer questões é anotar o que você errou, porque você aprende esse conteúdo. Vai atrás, né, desse conteúdo que você errou e anota ele. Tá bom? E aqui eu vou passar mais uma questão para vocês verem como é feita essa cobrança. Eu acho isso muito importante passar isso para o aluno, porque ele tem uma noção de como que vem cobrando esse conteúdo que eu acabei de falar. E não fica aquele conteúdo vago na cabeça. Olha, é regra, exceção, tem isso, tem aquilo, eu entendi. Mas como que ele vem ser aplicado na prova de vocês? Eu acho isso importante. Então vamos lá. Determinada lei estadual publicada. Isso eu vou fazer mais um parênteses aqui, falar para vocês. Quando vem joguinho de data, em qualquer matéria, isso é em qualquer matéria, prestem atenção na data, tá bom? Porque quando ele fala data, ele está querendo fazer alguma brincadeirazinha com a data. Pode ser cobrado agora ou não pode, então anotem a datazinha. Vocês podem rabiscar lá o caderno de rascunho, coloquem as datas, vão fazendo um círculo na data. Pode falar. Você que levantou a mão aí. Vieira, né? Pode, se você quiser falar, podem estar falando aí. Então, assim, podem estar falando, conversando no chat. Então, assim, mais uma dica que eu dou para vocês é anotem essa data ou façam um círculo nessa data, porque vem algo relacionado a isso, tá bom? Vamos lá. Então, assim, determinada lei estadual publicada em 25/12/21 estabeleceu redução das alíquotas e das multas aplicáveis, respectivamente, aos fatos jurídicos tributáveis ilícitos fiscais previstos na legislação de ICMS daquele estado. Vocês também podem perceber que eles falam ICMS, às vezes nem falam o nome do imposto completo. Por quê? Porque é mais massificado. Considerando que certo contribuinte tenha sido autuado pela fiscalização local em 15/11/21, em razão da falta de pagamento relativa aos meses de agosto de 21, assinala a alternativa correta. Vamos ler a alternativa e depois eu passo dando mais algumas dicas para vocês, tá bom? A nova lei poderá ser aplicada aos fatos geradores de agosto de 21,
no que diz respeito à redução das alíquotas e multas. Próximo. A nova lei poderá ser aplicada a fatos geradores em agosto de 21, no que diz respeito à redução das alíquotas. Então, vocês viram que tem um joguinho. Um fala de multa, alíquotas e multas, e outro fala só de alíquota. Vamos para o próximo. A nova lei poderá ser aplicada a fatos geradores em agosto de 2021, no que diz respeito à redução de multas. E a nova lei não pode ser aplicada a fatos geradores em agosto de 2021. Então, o que ele está perguntando aqui? Tem uma nova lei, ela tem um fato gerador, que é uma instituição, uma majoração ali, e ela quer ser aplicada em agosto de 21, porém, em respeito à redução de alíquotas e multas. Agora vamos ler lá. Determinado ente, o Estado, publica uma lei, estabelece a redução de alíquotas e das multas aplicáveis. Então, vocês viram que tem uma redução aqui de alíquotas e multas? Então, eu falei só sobre as alíquotas, não falei sobre multas. Respectivamente, lícitos fiscais previstos na legislação do ICMS daquele Estado, considerando que certo contribuinte tenha sido autuado pela fiscalização local em 15 de 11 de 2021, em razão da falta de pagamento de ICMS relativa aos meses de agosto, a estimativa correta. Então, assim, aqui que ele está perguntando. Então, assim, eu acho até importante isso, o aluno entender o que está sendo perguntado na prova. Então, a gente tem um conteúdo, tem um material, mas é importante a interpretação também dessa questão. Então, assim, eu vou dar um minutinho para vocês, tá mandando no chat aí qual é a alternativa que vocês acham que é. E o que ela está perguntando? Se a nova lei pode ser aplicada aos fatos geradores de agosto de 2021. Então, sim, publicou uma lei no mês 12 e o contribuinte ele foi autuado no mês 11. E a nova lei ela quer ser aplicada aos fatos geradores em agosto de 21. Conseguiram compreender o que ele está pedindo? É importante fazer essa interpretação jurídica. Não é só simplesmente ler a questão e falar, eu acho que é isso. Faça a interpretação. O que ela está pedindo? O que ela quer de mim? A banca. A banca, o que ela está perguntando? Ela está perguntando se essa nova lei ela pode ser aplicada em agosto de 21. Se ela foi publicada no mês 12 de 21 e estabeleceu a redução de ICMS daquele estado, e o contribuinte ele foi autuado no mês 11, então ela foi publicada no mês 12. O contribuinte foi autuado no mês 11. Ela está perguntando se a nova lei ela pode ser aplicada em agosto de 21, em respeito à redução de alíquotas. Então, ele está mexendo na irretroatividade da lei. E aí, o que vocês acham? Pode ser, não pode? Tem alguma opinião? Vocês já estudaram esse conteúdo? Podem estar falando no chat aí. E ele faz uma conexão com o artigo 106 lá do nosso CTN. O que o artigo 106 ele fala? Ele fala da irretroatividade da lei. Que ela, quando é aplicável essa irretroatividade, vai falar sobre as questões das multas, se ela pode ser retroativa ou não. E aí, sabem? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero reduzir uma alíquota antes do fato gerador. Bom, isso a gente sabe que não pode. Por quê? Porque hoje a gente tem o princípio da legalidade. Eu só posso fazer aquilo, certo? Mediante uma lei. Se não tem lei, como é que eu vou reduzir algo? Ok. Então, assim, eu não posso reduzir alíquotas e multas. Eu posso só fazer uma redução das alíquotas? Então, tem uma lei que estabeleceu uma redução de alíquotas e multas. Eu posso fazer essa redução? Ou não posso? Certo?
Então, assim, vocês vão perceber que quem assinalou a alternativa C, que é a que está correta, eu só posso fazer uma redução se for das multas. Então, se eu estou reduzindo uma multa, eu posso fazer essa redução, mas de alíquota ou alíquota de multa, não. Essa questão ela foge um pouco do assunto que a gente estudou, tá bom? Porque não fala sobre a anterioridade, mas ela vem em conjunto. Vocês percebem que vem falando sobre uma coisa e outra. Né? Eu trouxe para também falar sobre mais esse assunto, porque não dá tempo da gente abranger tudo aqui. Mas, se for em retroatividade da lei, que está lá no artigo 106 do CTN, está no inciso 1, 2 e 3, e falar sobre a redução da multa. Então, assim, se estabelece uma redução da multa, ela pode ser aplicada, tá bom? Então, assim, eu trouxe essa questão para fazer tanta ligação com o que a gente estudou, com um artigo que vocês já devem ter visto, que é o 106 do CTN. Então, assim, a FGV gosta de fazer esse joguinho. Então, assim, é sempre bom estar atento no que ela está perguntando. Né? Aqui ela está perguntando sobre a redução. Então, aqui ela não está falando sobre a exceção nossa. Tá vendo? Então, assim, leiam com atenção, porque eles fazem muito isso. E agora isso, eu trouxe uma questão sobre o nosso caso, que a gente acabou de passar aqui para vocês. O município editou uma lei majorando a alíquota do ISS, na data 20/7/21, diante dos fatos, a lei irá produzir efeitos. No primeiro dia do exercício seguinte à publicação da lei, após 90 dias, na data da publicação da lei ou após 90 dias. Isso aí é o que a gente acabou de estudar. E aí, podem responder. Isso aí, eu tenho certeza que vocês sabem. O município editou uma lei majorando, está majorando o ISS. 20/7/21. O ISS, ele está nas nossas exceções? Não está. Por isso que eu peço que vocês decorem aquele quadrinho de exceções, porque você consegue responder qualquer questão, seja regra ou exceção, sabendo as exceções, porque o que não é exceção é regra. Tá bom, pessoal? Então decorem aquilo lá. Vamos lá. O município majorou o ISS. 20/7/21. Então, o que ele está perguntando? O ISS não é exceção, é regra. ISS é regra. Quanto que pode ser cobrado? No primeiro dia do exercício seguinte, o que é primeiro do dia do exercício seguinte? Ano que vem, né? Simplificando. Pode ser cobrado ano que vem ou após 90 dias. O restante você já descarta. Por quê? Na data da publicação da lei não é, porque não é exceção. 30 dias nem existe no direito tributário. Tá bom? Então, assim, 30 dias não existe no direito tributário. Então, você já descarta isso aqui. Você já descarta na data da publicação da lei, porque ele é uma regra, e quando regra é regra, não pode produzir efeito na data da publicação da lei. E agora você fica entre primeiro dia do ano que vem ou após 90 dias. E agora, façam o que eu falei para vocês. Qual é mais benéfico ao contribuinte? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Entre A e B, foi majorada 20/7/21. Qual que é mais benéfico para o contribuinte? Após 90 dias, né, ela ser cobrada daqui 90 dias ou ser cobrada em 1º de janeiro do 22? Qual que é mais benéfico? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês responderem. Joguinho, ó. Conta na mão. Qual que é mais benéfico para o contribuinte? Ser cobrado 1º de janeiro do 22 ou daqui 90 dias? Vocês conseguem perceber que ficou mais fácil quando eu passo esse entendimento para vocês? Decorem o que é exceção, o restante é simples, é regra. Qual que é a regra? Ou 90 dias ou 1º de janeiro. O que é mais benéfico para o contribuinte? A letra A, 1º de janeiro. Mas por que, professor? Só contar, ó. Agosto, novembro, dezembro,
novembro, dezembro, já passou mais 3 meses. Você faz uma conta bem simples, ó, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, ó, 5 meses. Então, se você faz uma continha simples, você vê que em 1º de janeiro está sendo mais benéfico o contribuinte. Então, esse quadrinho aqui de exceção, vocês decorem ele. Tirem foto, tirem print, esse material vai estar disponível para vocês. Decorem, porque se cair algo do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, vocês vão gabaritar. Isso eu não tenho dúvida. Tá bom? Não tenho dúvida disso. Então, assim, antes de finalizar aqui, eu quero conversar com vocês, né, e deixar uma oportunidade grandiosíssima, muito grande para vocês, tá bom? 5 minutinhos que eu peço para vocês, o tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é valioso. Eu peço 5 minutos para falar o quê? Aqueles alunos, né, que seja tributário, trabalho, constitucional, mas agora eu vou falar sobre aqueles alunos que eu sei que vai passar e vai para a próxima fase em tributário. A próxima fase em tributário, eu sou mentor e professor do direito tributário da 2ª fase. Na minha última mentoria, na antepenúltima, foi mais de 90% de aprovação. Mais de 90% de aprovação. Mas por que, professor, que você tem esse alto índice de aprovação? Porque além de passar o conteúdo, eu explico como ia funcionar a prova para vocês. E na 2ª fase, ela é um pouco mais complexa a prova, tá bom? Ela é feita em várias etapas, degraus. Se o aluno não entender como que a banca FGV funciona, ele não vai entender a prova e vai ser reprovado. Então, para aqueles alunos que querem alcançar esse êxito e aqueles que forem de tributário, é claro que nós temos mentorias sobre direito de trabalho, penal e aulas na 2ª fase, porém eu, Paulo Henrique, sou de direito tributário, né? Então eu deixo esse convite aberto para vocês. Eu tenho certeza que todos aqui vão passar, né, para a próxima fase, e aqueles que forem fazer direito tributário, eu vou estar abrindo para vocês, né, exclusivamente para vocês. Hoje nós temos somente 20 vagas, então aqueles que passarem no dia 20, correm e procura o foco no deferimento, tá bom? Porque só tem somente 20 vagas. Por que, professor, só tem esse tanto de vagas? Porque é uma mentoria personalizada. Então, assim, eu falo direto com o aluno, eu tiro as dúvidas, eu ensino o aluno, eu pego na mão do aluno e abraço ele e falo assim, vamos passar. Porque eu sei um método para passar. E agora eu vou aplicar para vocês. Tá bom? Então, assim, eu espero vocês, né, após dia 19 para a 2ª fase. Vamos ter um intensivão. Vou estar ajudando todo mundo, né, que passar na 1ª fase a chegar na 2ª fase de uma forma muito simples. Mas como? Eu, além de saber toda a relação processual, de tributária, eu vou ensinar vocês a entender essa prova da FGV, que ela vamos destrinchar essa prova. Fala para vocês, aluno, funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma. Dá algo mastigado para vocês, tá bom? Porque não adianta nada a gente estudar o conteúdo, pegar o cursinho que o professor manda, vai lá, estuda esse conteúdo pro aluno. Mas se ele não explica como que ele cai, como que funciona e como que ele é para ele estudar, tá bom? Então, assim, eu quero esse compromisso com vocês, tá bom? Após o dia 19, quem for fazer direito tributário, me procura o foco no deferimento, que a gente vai estar fazendo, além de um preço especial para vocês, a gente vai estar dando preferência para os alunos que estão aqui, porém é somente 20 vagas, tá bom? Então, assim, correm logo após saber o resultado, é no mesmo dia. Quem for querer fazer, nos avisem, porque preencheu as 20 vagas, infelizmente eu não consigo dar dando suporte para mais de 20 alunos. Por quê? Porque é algo muito objetivo, muito específico. Eu pego na mão do aluno, a gente chega até o êxito. Então, e eu faço até uma adenda aqui, desses 90% desses alunos que foram aprovados comigo, esse 10% porque não assistiu nenhuma aula. O aluno comprou e não assistiu nenhuma aula da mentoria. Tá bom? Então, assim, não assistiu a aula o aluno. Então, os que assistiram, mesmo que seja menos da metade, foram aprovados comigo.
Por quê? Porque eu entendi como que funciona essa prova. E é isso que eu passo para vocês. O conhecimento ele tem que ser repassado, tá bom? Então, assim, espero que todo mundo tenha gostado, né, da mentoria. Esse material vai ficar disponível. A aula também foi gravada para quem quiser revisar essa aula. E revisem esse material que eu estou passando para vocês. Por quê? São todas as exceções mais recorrentes do direito tributário, como que ela é aplicada e como que não é. Então, assim, eu passei algumas questões, expliquei para vocês, mostrei na prática. Qualquer dúvida, eu vou estar abrindo o chat, o microfone para vocês tirarem dúvida, seja sobre esse conteúdo que eu passei, seja um outro conteúdo que vocês estão em mente e estão com dúvida, podem estar conversando aqui comigo agora. Eu vou estar abrindo para vocês o microfone, para a gente estar tendo esse diálogo, né, e tirando dúvidas. Tá bom? Então podem estar abrindo, conversando, tirando dúvida, ou falando aqui pelo chat também. Para quem quiser, claro, também, né, tirar alguma dúvida, conversar, tá aberto aí para vocês. De nada, contem comigo, tá bom? Eu sou a primeira pessoa, né? Eu trabalho 24 horas, então assim, eu tô aqui sempre com os alunos, conversando, dando resultado, mostrando para eles que não é questão de impossível ou possível, é uma questão de saber ser conduzido por esse caminho, viu? Então assim, essa prova não é para mim, essa prova é difícil, não, porque você não teve uma pessoa para conduzir sobre esse caminho. E eu sou essa pessoa que vou estar ajudando vocês, tá bom? Então assim, bons estudos, seguem aquelas dicas finais que eu passei para vocês sobre as questões, façam revisão. A revisão é a chave da aprovação, né? E qualquer dúvida, a gente vai estar disponível. E aqueles que forem continuar conosco na segunda fase em tributário, né, após o resultado, nos chamem, porque são limitadas as vagas. Como eu falei, eu não busco quantidade, eu busco resultado. Nesse resultado tem que ter um serviço de excelência. Tá bom? Então fiquem com Deus, né? Qualquer dúvida, mandem no meu privado, tem meu Instagram, vou deixar aqui para vocês. Tem o site do Foco no Deferimento, eles estão 24 horas lá atendendo vocês, falando com vocês, né? Para quem quiser, meu Instagram tá aí, tirar alguma dúvida, ou falem com o Felipe. Isso, essa matéria é muito difícil, porém, se o aluno não compreende ela. Não, no momento que ele compreende, ele vê que é fácil. Eu que passei para vocês aqui uns materiais que é mais cobrado pela FGV e mais pessoas têm dificuldade. Porém, quando você explica aquele material e fala como que tem que ser feito, ele tem que ser decorado, aquelas regrinhas, aquelas exceções. Quando você entende isso, você tem que ler aquilo lá todos os dias, e você decora, acabou. Então, assim, tem coisa que você tem que entender, que é o que eu falei para vocês, a questão da regra anual e nonagesimal, e tem coisa que tem que decorar, que é aquele quadrinho que eu passei para vocês sobre as exceções, que são 5, 6 impostos, tá bom? É uma matéria um pouco complexa, só que a partir do momento que você entende ela, fica muito fácil. Viu, Rosana? Então, sim, eu conto com vocês. Isso. Então, vou tirar essa dúvida sua, Rosana. É uma matéria que não é tão difícil assim. Se você entender ela, fica muito simples. E a segunda fase, falam que é mais fácil, pela quantidade de peças. Bom, não é nem tanto pela quantidade de peças, e sim pelas teses que são simplificadas. Hoje, uma tese no direito tributário, você com uma questão ali, você com 2, 3 linhas, você consegue responder ela. Diferente do direito penal, que são 5, 6, 7 linhas para você responder aquela tese. No direito tributário, não. 2, 3 linhas, isso. Mas por quê, Rosana? Porque penal ele é muito complexo, ele é muito grande. E tributário ele é enxuto. Então, assim, na tese do direito tributário, com 2, 3 linhas, você consegue matar a questão e é muito objetiva. É muito massificado, é muito engessado o direito tributário.
Então, por isso, sim, ele é mais simples e mais fácil de passar. Mas lembrem, né, tem que ter um direcionamento, tem que entender a prova. Senão, não adianta o aluno, vou encher a cara nos estudos, mas não tiver um direcionamento ali. Mas sim, o direito tributário ele é melhor por isso. É algo mais engessado, enxuto, que você consegue, a partir do momento que você entende a prova, você consegue estar resolvendo com muito mais facilidade essas questões. Sim, eu conto com vocês, tá bom? Aqueles que precisarem, pode estar falando comigo, que eu vou estar disponível. Fiquem com Deus. Se alguém tiver mais algum dúvida, pode mandar. Mas fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos. Eu sei que todo mundo aqui vai continuar estudando, né? Isso, tenta tributário. Eu tenho certeza que se você tentar tributário e tiver as orientações certas, você vai passar. Tá bom, Rosana? Fique com Deus, então. Até a próxima. Contem comigo. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Né? Qualquer dúvida, podem estar tirando comigo ou com a equipe do Foco.